Muito bem, minha gente, chegamos ao momento da ministração da palavra e eu quero convidar você para refletir conosco. Abra sua Bíblia aí, você que está com Bíblia, abra ela no capítulo de número 43 do livro do profeta Isaías. Livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 12, diz assim: Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. A parte A do versículo: Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Muito bem, esse texto do livro do profeta Isaías, ele é um texto deveras conhecido, é muito conhecido. O versículo 13 especificamente, principalmente, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Então você nota, esse é um texto conhecido, e no versículo 12, Deus está falando da eternidade do projeto de salvação. Está falando da salvação sendo anunciada antes da sua consumação. Está falando da salvação no momento do projeto da sua consumação, da sua confirmação. Mas também fala da salvação pós o projeto, pós ter sido concluída, concretizada a salvação. O escritor aos Hebreus, chamando a nossa atenção para nos apegarmos com fé, com firmeza, às promessas que são advindas da obra redentiva de Cristo Jesus, ele usa como modelo os antigos, os santos do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, que criam nessa promessa de Deus, nesse pré-evangelho, nessa pregação do pré-evangelho. Eles criam no Messias que havia de vir, criam na obra redentiva do Messias. E aí no capítulo 12, no final do capítulo 12 do livro de Hebreus, o escritor diz: todos esses morreram na fé, sem terem contudo visto a concretização da promessa. Então o texto está falando de uma salvação anunciada, e Deus diz: eu anunciei a salvação. No Salmo 98, o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, tornou notória, tornou conhecida a sua salvação perante os olhos das nações. Então a salvação não é uma coisa que começou ontem ou apenas na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ela foi concretizada, confirmada. Mas a palavra da salvação, ela é eterna. O apóstolo Paulo diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, para Deus, para a eternidade de Deus, no dia que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo que o Cordeiro haveria de morrer como forma de resgate, de remissão das nossas almas, o plano da salvação ali é estabelecido. Então nós estamos tratando de uma salvação que é desde a eternidade, está dentro do propósito estabelecido de Deus, porque desde a eternidade Deus já sabia qual posição o ser humano haveria de tomar em face do pecado. Aí você que está me ouvindo, talvez pergunte: mas Deus não podia intervir nisso? Fazer com que o homem não pecasse? Podia. Só que Deus deu ao homem uma coisa que as pessoas brigam por ela quando lhes é interessante, quando lhes tem interesse. Quando não lhes tem interesse, as pessoas simplesmente ignoram, que é o livre-arbítrio. A pessoa tem o livre-arbítrio. Ela escuta o evangelho, mesmo estando morto nos seus delitos e pecados, mas quando Deus fala,
a Bíblia diz: os mortos ouvem a sua voz. Você vê isso quando Adão pecou, que muita gente diz que Adão só tinha livre-arbítrio antes do pecado, mas quando ele pecou, ele morreu no seu pecado, mas Deus continuou conversando com Adão. Então você vê que na dimensão espiritual não funciona exatamente como na dimensão física, né? Você vê que Deus conversa com o que já estava morto no seu pecado, com Caim. E ele dá uma palavra ao Caim que havia morrido no seu pecado. Olha, o pecado está aí batendo na sua porta e você deve, e cumpre a você dominá-lo. É interessante. Então, esses argumentos aí desmancha esse negócio de que o homem não tem livre-arbítrio. Desmancha, ele despedaça. Ele consegue jogar na lona. Então, Deus está dizendo aqui: eu anunciei a salvação. Por que Deus está falando isso? Porque a salvação não é um propósito que é parte do ser humano. Você não diz: olha, eu vou ser salvo. Quer saber de uma coisa? Eu resolvi ser salvo. Eu vou trabalhar para ser salvo. Eu vou com meus méritos alcançar a salvação. Nada disso. A salvação não é mérito humano, mérito algum do ser humano. Embora muita gente guerreie com a questão do livre-arbítrio, que é a dificuldade das pessoas quererem extinguir, aniquilar o livre-arbítrio, é porque eles acham que pelo fato do homem ter livre-arbítrio acontece duas coisas. Primeiro, ele pode resolver, depois de ser salvo, deixar de ser salvo. Isso não é verdade. Segundo, o livre-arbítrio dele não existe porque o camarada, ele simplesmente já está morto em seu delito de pecado, corrompido totalmente, e tem que Deus fazer. Mas Deus faz a obra. E o livre-arbítrio, o fato de eu aceitar Jesus, não significa que eu tirei da soberania de Deus o poder de salvar. Eu não sou participante da salvação só pelo fato do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus deu o presente, e o que o livre-arbítrio faz é apenas receber esse presente. E não há mérito humano algum em receber um presente. Não há mérito humano algum. Então você vê que Deus está anunciando uma salvação desde a eternidade. Mas a palavra de Deus não fica só à base da falácia. Deus executa a sua palavra. Ele diz: eu anunciei a salvação. Segundo, realizei-a. Deus executou o projeto salvífico. Porque o ser humano, de maneira nenhuma, ele tem condição de, pelos seus próprios méritos, alcançar essa salvação. Então Deus realizou. Deus sozinho realizou. Deus sozinho decidiu, Deus sozinho resolveu enviar Jesus, Deus sozinho levou Cristo à cruz, Deus sozinho, com o sangue de Jesus, purificou a cruz maldita, e Deus sozinho salva a alma do homem quando o homem crê no seu evangelho. O fato de eu ter o livre-arbítrio para crer, não quer dizer que eu estou tirando a soberania de Deus, não. Eu apenas recebi o presente que Deus me deu. Deus me deu a vida, Deus me deu a fé é Ele que dá. Deus me deu a condição para ouvir no dia certo, no momento certo. O Espírito Santo me convenceu, então todo o mérito é de Deus. Então Deus está falando: eu anunciei a salvação e eu realizei na cruz do Calvário. No momento que Cristo dá o brado da cruz, é o momento que Deus, ele executa a sua salvação. Terceiro ponto dessa reflexão é o anúncio da salvação pós a concretização da promessa. Aí, lá no livro de Hebreus, o capítulo 12, começa chamando, falando, o capítulo 11 termina falando do povo do Antigo Testamento que morreu na fé, sem contudo ter alcançado a concretização da promessa, se referindo à morte de Cristo. Aí ele diz: mas vocês não, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, se referindo aos heróis do Antigo Testamento, aos crentes. Olha, nós agora
temos a responsabilidade de nos apegarmos com mais firmeza ainda, porque a promessa foi cumprida. Eles morreram esperando a promessa. E agora vocês já estão dentro da concretização da promessa. Então se apegue com mais afinco à salvação que Deus realizou por vocês. Aleluia! Então a gente vê no versículo 12, a parte A, um Deus que anuncia o evangelho antes do evangelho ser concretizado, um Deus que concretiza o evangelho e um Deus que anuncia o evangelho depois que o evangelho é concretizado. Aí quando você se converte ao evangelho, você se torna co-participante dele, torna-se parceiro de Deus no anúncio do evangelho. O restante do versículo 12 diz isso. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, que eu sou Deus. Então Deus deu à igreja o status de ser cooperador dele no anúncio, na propagação desse evangelho que Deus sozinho anunciou, realizou e fez ouvir. Deus sozinho. E agora a nossa participação nesse projeto é anunciar que Cristo Jesus é de fato o Senhor e Cristo feito por Deus, e que em seu nome todo aquele que crê recebe de fato e de verdade remissão dos seus pecados. Nesta manhã, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, o Deus eterno, que projetou, arquitetou e anunciou a sua salvação, deseja salvar a sua vida também. Você que está ouvindo a mensagem salvífica do Evangelho, pode hoje aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele deseja fazer uma grande obra no seu coração e na sua vida.